E mais um dia vivendo na República das Bananas, a gente consegue ver que o Brasil já desandou por completo. E não só o Brasil, como o governo Lula, que achou que seria o mais querido da história, o governo mais amado, mas tá levando tanto esporro e praticamente tá fazendo tanta cagada que os brasileiros já estão cansados. A situação tá tão feia pra galera da esquerda que tá começando a ter briga interna agora dentro do partido. E essas brigas vão fazer com que em 2026 o Lula pule fora da campanha presidencial. Ou pelo menos, se continuar sendo um candidato, passe muita, mas muita vergonha. E hoje eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Inclusive um ministro do Lula que tá meio na dúvida se pende pro lado do Bolsonaro ou não, e eu também vou te explicar. Para você que não me conhece, eu sou a Alessandra e sou jornalista. Então eu vou te explicando tudo como funciona aqui. Bora entender a primeira matéria, galera? Bem, o Múcio disse ontem uma fala um tanto polêmica sobre o Bolsonaro e o caso da anistia para a galera do 8 de janeiro. Ficou no meio termo entre a ponte se vou do lado do Bolsonaro ou se vou do lado do Lula, porque ele disse que defendia a anistia no caso de danos leves, então, causados pelo 8 de janeiro, mas disse que o Bolsonaro não deveria ter essa anistia. Completamente diferentes, né? O Congresso quer anistiar aqueles que depedraram, que quebraram móveis, que atentaram contra o patrimônio público. Isso é uma história. A outra história são esses oficiais que incitaram a indisciplina dentro dos quartéis. Eles jogaram as tropas contra os comandantes. Aí é uma coisa gravíssima. Eu acho que você deve graduar as penas, sabia? Você deve ver quem organizou é uma pena, quem foi um mero marionete foi outra coisa. Eu sou a favor, evidentemente que eu não sou advogado, estou achando ótimo você dizer que está perguntando ao meu CPF. Eu acho que quem quebrou uma cadeira não pode ser o responsável por quem fez outras coisas. Devemos graduar, agora não devemos politizar isso. Isso não pode ser instrumento político. Isso tem que ser uma ação da justiça. Sou a favor da anistia dos casos leves. Não. Interessante que a gente está vendo isso sair da boca de um cara, um ministro, que disse que o governo Lula com certeza agia de forma parcial. Levava a ideologia em conta, por exemplo, no caso dos judeus. Mas a parte mais interessante que a gente precisa pensar e focar é o que é caso leve. Porque ele disse, eu defendo a anistia, mas o que seria um caso leve? A gente tem que lembrar que o que aconteceu no 8 de janeiro, obviamente, foi a depedração, no caso do Congresso, onde a gente tinha um dos casos mais graves, era que as pessoas quebraram alguns bens e fizeram aí algumas arruaceiras dentro do Congresso, né? Isso é a parte pior. Eu não me lembro de ninguém ter entrado armado dentro do Congresso ou então algum homicídio ter acontecido na hora. É tanto que nesses casos mais graves, a pena é de 8 a 16 anos, né? Só que a gente tá falando de uma coisa que não aconteceu isso, de pessoas que invadiram o Congresso, depedraram, mas não mataram ninguém e praticamente estão recebendo penas maiores do que as de homicídio, ou então penas que praticamente são mais altas do que um assediador. Então me pergunto muito bem como que funciona essa anistia para casos leves. Literalmente, o que é um caso leve quando a gente fala de uma invasão ao Congresso e uma depedração? E a gente tem que lembrar, já aconteceu várias vezes na história isso. Exemplo mesmo foi o Boulos na Fiesp, né? A gente depedrou Fiesp. Por exemplo, também o que a gente teve em algumas épocas foi na época do Temer. E ainda mais se a gente for olhar, tem o dos Estados Unidos, que foi a invasão ao Capitólio, que aí deixou só os organizadores presos. E foi o mesmo sentido e quase a mesma coisa que aconteceu no Brasil. E sem contar, por que o Bolsonaro não teria essa anistia e qual seria o caso que o Bolsonaro iria se encontrar lá dentro? O Bolsonaro é um caso leve? O Bolsonaro não é? Tanto porque o Bolsonaro nem dentro tava na hora que aconteceu aquele caos todo do 8 de janeiro, né? Então, assim, como seria julgado essa anistia? Seria de uma forma justa ou seria com politicagem, né? Porque, na minha visão, colocar o Bolsonaro lá dentro e não dar anistia seria aí uma politicagem e não um método de justiça. Mas é isso, só opinião de jornalista. Aí é com a justiça, cada um resolve esse problema aí, a gente não sabe como que vai ficar essa questão da anistia ainda. Mas a matéria traz o seguinte pra gente poder entender melhor como que funciona essa declaração do Múcio. O ministro da Defesa, José Múcio, mostrou-se favorável à anistia dos envolvidos no ato golpista de 8 de janeiro de 2023. Cometeram infrações consideradas leves.
Em entrevista para o All News nesta sexta-feira, ele defendeu, porém, punições aos mentores do caso como membros da Alta Força Armadas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria ainda conclui que aquele pedaço que a gente tem que tá lá no Congresso, anistia, e que tá com o Arthur Lira, né? Segundo o site da UOL, o Arthur Lira, presidente da Câmara, precisa esclarecer de qual lado está em relação ao projeto de anistia aos envolvidos do ato golpista 8 de janeiro de 2023, afirmou o colunista Thales Faria. Só o fato de colocarem que o Lira precisa tomar algum tipo de lado já mostra que a gente está falando de politicagem. E sem contar que o 8 de janeiro fere com vários direitos humanos, inclusive a prisão do Bolsonaro. E se o Brasil meio que compactua com esses direitos, o certo seria não infringir eles, né? Mas é aquela coisa. O que dizem são diferentes do que eles fazem. E o Brasil é a prova viva disso, que a gente tem bem escancarado na nossa cara. Mas e aí, o que você acha? Vocês acham que a anistia vai rolar ou não vai rolar? Você acha que o Lira vai fazer o que com esse projeto de anistia? Vai deixar aí jogado as traças? Ou será que o Lira vai dar essa anistia pro Bolsonaro e até mesmo os presos do 8 de janeiro? Põe aí nos comentários. Mas assim, enquanto a gente tem por um lado algum ministro inventando alguma desculpa ou falando uma fala sem noção para praticamente mascarar as cagadas que o governo Lula consegue fazer, do outro a gente tem o presidente da República que praticamente, quando não tá acreditando em empregada e criticando pedreiro, ele consegue fazer outras falas que são óbvias e todo mundo já sabe, mas obviamente parece que o governo do amor não sabe, ou pelo menos não tem aonde mais inventar desculpa e fica falando as mesmas coisas que todo mundo já entendeu. E dessa vez o Lula resolveu falar sobre os concursos públicos. Agora, surpresa somente para o Lula, ele disse que o crime organizado está entrando dentro dos concursos públicos brasileiros. Sendo que a gente já sabe que isso acontecia há muito, mas há muito tempo mesmo. Por exemplo, crime organizado pode praticamente financiar uma pessoa para ela estudar direito e lá se tornar um juiz e tomar decisões favoráveis a ele. Isso pode acontecer muito facilmente e o crime organizado faz isso desde quando o Brasil é Brasil. Porém, agora, o Lula veio com esse discurso de falar de concursos públicos e que precisa ter aí uma certa fiscalização maior. Ou essa fiscalização vai resultar praticamente em gastos desnecessários, a gente vai ver que não vai ter resultado nenhum no final, ou essa fiscalização praticamente vai resultar no corte de concursos públicos, que também é um problema muito, muito grande. Mas uma coisa é certa, sempre que vem uma frase do Lula com esse sentido, a gente já sabe que algum de ruim vai vir depois. Hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade. Porque Em prática, a ideia era para ser boa. Só que a gente sabe que quando põe na mão de um petista para fazer isso, vai dar errado e não vai ser eficaz. E provavelmente, se o Lula quiser esse cadastro, não vai dar muito certo. Lembrando, tem concurso que é federal, concurso estadual, concurso municipal e praticamente isso vai ser uma das fiscalizações mais difíceis de serem feitas. Lembrando, o crime organizado já está em todo lugar, tanto em concurso público, até mesmo na política. A gente já tem vários exemplos disso. Mas o que mais me irrita de tudo é a função do Estado na hora de precaver o que atrapalha o cidadão. Uma das provas disso é os rombos que a gente tem nas estatais. Eu acho que o rombo nas estatais é a marca do governo do PT, literalmente. A Dilma consegue fazer isso e o Lula conseguiu fazer nos seus 3 queridos, lindos mandatos, né?
Só que no terceiro mandato ele empolgou demais e praticamente criou o maior rombo da história que a gente já teve no Brasil. E se tem rombo, significa que o governo não sabe nem um pouco administrar essas estatais. Segundo a Gazeta do Povo, tá, os resultados das contas de imprensa estatais chamou atenção pelos recursos negativos. Os déficits primários foram de 7,2 bilhões apurados em janeiro e agosto pelo Banco Central, o maior no período deste ano, uma série histórica há até 22 anos. Nas estatais federais, o resultado negativo foi de 3,37 bilhões e pela projeção dos orçamentos pode chegar a 3,7 bilhões até o fim do ano, e que será o pior número desde 2009. O rombo das estatais regionais, estaduais e municipais ficaram em 3,85 bilhões em janeiro deste ano. Os números apurados pelo Banco Central não incluem a Petrobras, a Eletrobras e os bancos públicos. Depois o povo fala que a pior coisa que o Tarcísio fez foi vender a Sabesp. Tem gente que fala que estatal é ótima, só que na minha visão a estatal é horrível e ruim, porque uma estatal bem organizada até que faria algum sentido. Só que as estatais que a gente tem no Brasil hoje servem para quê? Ou trazer dinheiro para a economia brasileira, ou então para simplesmente deixar mais baratos os produtos e os custos que a gente vai ter em alguns dos serviços. Esses são só os principais motivos que as estatais têm aqui no Brasil. Só que lembrando, a gente pode até ter um custo um pouco mais barato, mas não tão diferente do privado. Eu tenho certas dúvidas nisso, porque primeiro, com uma estatal, normalmente ela não segue as linhas do mercado, então ela não tem essa concorrência tão grande igual as empresas privadas têm. Uma coisa é certa, mesmo se o produto ele for de mais barato, a qualidade é horrível. Tudo que é da administração do governo tem uma péssima qualidade. Não tem uma administração boa, você paga serviço à toa. Mas, por um lado, as estatais elas conseguem provar pra gente uma coisa, que uma pessoa que não sabe administrar vai falir qualquer negócio. E, claramente, o PT não sabe administrar as estatais que tem. Aliás, a gente tá colocando gente num governo onde praticamente nem formado na área pra ser ministro é. Então, assim, obviamente ia dar errado. E deu, e agora a gente tem o maior rombo. E acredito que não seja só por esse motivo também, não. E o principal problema da esquerda, que eu acho que é a causa de toda vez que a esquerda entra no poder, as estatais têm rombos, as estatais passam aí por apuros. E como se não passassem só para os apuros estatais, o principal motivo que eu acho realmente é que a esquerda tem a ideologia de não saber lidar com o empreendedorismo, muito menos com o capitalismo. Eles vêm com aquela teoria, vamos todo mundo juntar e largar tudo na mão do Estado, vai todo mundo pegar aí e viver igual em condição. A teoria da esquerda é simplesmente chegar, pegar, jogar e não sabe como administrar. E é isso, se não tem administração não tem mais nada, já era. Já pode deixar assim que vai ter falência. Por que vocês acham que nunca deu certo um país que usa os métodos socialistas? Assim, na teoria pode até ser maravilhoso, mas quando a gente olha na prática, não é tão fácil assim. E a esquerda, que esse repúdio que ela tem absoluto de empreendedorismo, obviamente ia falir qualquer empresa que pegasse. Prova disso são as estatais no Brasil. Vocês me perguntam, na época do Bolsonaro tava desse jeito? Lembrando, ainda teve pandemia. Ou seja, o próprio PT é praticamente tão perigoso e caótico quanto uma pandemia, para vocês terem noção, só porque a gente já vê, sem passar por problema nenhum, o PT não consegue resolver o problema das empresas públicas do país. Resumindo, passa a maior vergonha e o vexame internacionalmente. Na minha visão, uma das maiores provas disso é o Haddad, né? Que a gente ainda olha pra cara do Haddad e tem certeza que ele não sabe o que ele tá fazendo na economia. Parcela do imposto que é devolvida para as pessoas que estão no cadastro único. Isso é uma coisa que tem efeitos distributivos importantes. Então, às vezes, não é isentar toda a carne, mas aumentar o cashback de quem não pode pagar o valor cheio da carne. Aumentar... Pois é, na dúvida de não saber o que fazer, taca imposto. Resolveu o problema do Brasil praticamente 100%, né? Ou taca imposto ou taxa os mais ricos. Com certeza, assim, o seu país vai pra frente de primeira. Vocês me perguntam por que o Brasil ainda continua assim. Tem motivo, tem muito motivo. E o motivo é essa péssima administração que a gente tem do governo brasileiro. É tanto que vocês me perguntaram até no Instagram o que eu achava, se precisava implementar algum outro tipo de sistema que seja da Europa ou de algum outro lugar. Gente, o sistema do Brasil, ele não é ruim. E pra vocês, tem sistema muito pior. O problema é que o Brasil, ele praticamente não tem uma administração boa. O Brasil
Brasil, ele não tem uma política correta, obviamente tá largado às traças, né? A alma do brasileiro já ficou corrompida, onde a gente fala que corrupção é normal e que lavagem de dinheiro tá tudo bem ser anulado os processos, né? Daí a gente já tá vendo que a gente tá tomando um rumo bem diferente do que era pra ser de uma democracia e um país que é correto. Mas aí, o que você acha? Põe nos comentários e a gente vai trazer mais vídeos pra vocês daqui a pouco.